Já se passaram mais de 2 anos desde o anúncio de Deuses e Monstros, o primeiro capítulo do DCU, e recentemente tivemos uma grande atualização. Agora sabemos que o plano é chegar a um evento ao estilo Vingadores, Ultimato. Após 6 anos, isso pode ocorrer após 1 ou 2 capítulos. Recebemos atualizações de vários projetos, indicando o progresso de cada um. Um possível novo projeto anunciado do DCU, a possível canonicidade de outro dentro do DCU, pistas sobre outros projetos ainda não anunciados e muitos detalhes especificamente sobre Lanternas. Com todo esse conhecimento e os próximos 2 anos praticamente definidos, incluindo o comando das criaturas que já vimos, vou fazer o meu melhor para prever como será o DCU, assumindo que o capítulo 1 vai terminar em 2031, com esse evento no estilo Ultimato mencionado anteriormente. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever e assinar por apenas $1 por mês para ter acesso antecipado a vídeos como este. E vamos começar, mas antes disso, tem algumas coisas que eu preciso abordar primeiro. Por exemplo, parece que há muitas grandes franquias que não estão sendo exploradas de forma alguma. Provavelmente porque elas faziam parte do universo estendido da corrente contínua. O Flash fracassou em 2023, levando um jogo planejado A que poderia ou não estar no DCU. Nós não sabíamos. Ser cancelado, fazendo Gunn aparentemente adiar o desenvolvimento de um projeto do Flash. Wally West e Gorilla Grodd fizeram participações em Comando das Criaturas, mas não devem ter projetos próprios em breve. Aquaman não tem absolutamente nada, exceto por um de seus vilões fazendo uma participação especial em Comando das Criaturas. Mas, se for para apostar, eu diria que é mais provável que façam um projeto do Aquaman, ou pelo menos a Warner Bros. Faria. Porque o primeiro Aquaman faturou $1 bilhão e o segundo lucrou mais que qualquer outro filme do DCU lançado entre Aquaman e Aquaman 2. Então é estranho pra mim que não tenha nenhum projeto do Aquaman anunciado. Eu acho que todas as franquias que fracassaram no DCU não vão ganhar um projeto no DCU. Inclui Aves de Rapina, Arlequina, o Esquadrão Suicida, substituído por Comando das Criaturas, e Shazam. E embora possa ser um pouco injusto, Batgirl então é Mulher Maravilha, que é um caso estranho. A série Paraíso Perdido, ligada à Mulher Maravilha, está em desenvolvimento, mas ela não participará. Gunn afirmou que trabalha em um projeto animado da Mulher Maravilha, mas ainda sem confirmação. Não há motivo para supor que um projeto animado da Mulher Maravilha faria parte do DCU. Parece que estão criando um universo em Minhas Aventuras com... Talvez venha aí um Minhas Aventuras com a Mulher Maravilha. Minha teoria é que houve uma ordem dos superiores para se distanciar do DCU e não fazer filmes em nenhuma das franquias que o DCU fez. Com as óbvias exceções do Batman e do Superman. Então, nada de Flash, nada de Aquaman e nada de Mulher Maravilha. Em vez disso, acho que a ideia do Gunn era dar pra ela literalmente todo o resto. Uma série live action de Paraíso Perdido, mas meio que uma série animada. Acho que isso vai acontecer e realmente será no DCU. Além de um videogame, eu realmente ia considerar o jogo da Mulher Maravilha da Monolith para este vídeo. Ia ser o único videogame deste capítulo, tipo, a ideia é um videogame por capítulo. Acho que faz sentido com a ideia de pegar o universo já estabelecido desse jogo e usar no DCU, Mulher Maravilha. Enquanto eu preparava isso, o jogo foi completamente cancelado. Eu montei todo um projeto que incluía o videogame e enquanto eu fazia isso, anunciaram que o jogo seria cancelado. Primeiro de tudo, caramba, que pena. Eu estava realmente ansioso por isso. Se minha teoria estiver certa, a Mulher Maravilha teria menos destaque que os outros da Trindade. Vamos retomar isso depois, pois ainda há mais para analisar, como o que Gunn mencionou. O plano anual da DC Studios seria lançar 2 filmes live action, um animado, 2 séries live action e 2 animadas. Não tenho certeza do significado disso. Como 2026 terá 3 filmes live action e este ano só um, essa lógica já não se aplica. E também não deve ter filme animado até 2028. E o que exatamente isso significa para, tipo, temporadas seguintes? Eu vou seguir esse cronograma de lançamentos exato, porque eu não acho que o DCU vai ter esse cronograma exato de lançamentos. Em qualquer ano, no entanto, eu vou tentar me limitar a cerca de 7 lançamentos novos por ano. Segunda, terceira, quarta e demais temporadas não serão vistas como novo projeto, mas sim como nova temporada, o que é diferente. Também devo dizer que não é possível prever toda a programação. Quero dizer, as coisas estão constantemente mudando, coisas aparecem do nada que eu nunca teria esperado, como um filme live action do Cara de Barro ou do Sargento Rock. Isso será simplesmente o melhor que eu puder fazer. Vamos começar com o que já sabemos. Os projetos já lançados incluem 3 projetos Loose Cannon, o Esquadrão Suicida, Pacificador Temporada Um Besouro Azul e o totalmente canônico Comando das Criaturas. Os lançamentos deste ano incluem Superman, filme live action PG-13 e Pacificador Temporada 2 série live action equivalente a R.
Pelo menos o curta de outono do Crypto, o primeiro de 4 curtas sazonais, pode ser visto como lançado em cada estação seguinte. Ou seja, vão até 2026 e terminam próximo à próxima aparição de Crypto em Supergirl, Mulher do Amanhã, um filme live action PG-13. Acredito que os curtas do Crypto se chamarão Crypto para todas as estações, serão animados e terão classificação livre. 2026 terá Lanternas. Temporada 1 série live action adulta, um filme não confirmado previsto para maio, Cara de Barro, outro live action provavelmente mais 18 e Besouro Azul. Temporada 1 animação que segue o filme e deve ser para crianças. Esse lançamento não confirmado é quase certamente Sargento Rock, que já tem o roteiro finalizado e está em fase de elenco. Acho que eles vão conseguir lançar até maio. Sargento Rock será um filme live action de guerra, provavelmente para maiores de 18 anos. Pulando para 2028, teremos Dupla Dinâmica, um filme animado com classificação livre, que pode ou não se passar no DCU. Gunn disse que gostaria, mas não sabe se vai se encaixar no cânone do DCU. Como é um prelúdio, isso importa menos, e se houver continuação, não faz diferença. Como isso deve demorar mais que os anos restantes do capítulo, vamos colocar aqui, mesmo não sendo do DCU, e seguir em frente. Os demais projetos são mais complexos. Gunn disse que os roteiros de Waller ainda não estão prontos, mas rumores apontam que o casting já começou. Frank Grillo confirmou sua escalação. Pode ser diferente, pois é um papel reprisado. James Gunn disse que só vão escalar após os roteiros prontos, então não sei se isso é verdade. Acredito que Waller seja o mais próximo de ser lançado entre os projetos live action restantes. Prevejo que sairá em agosto de 2026, um ano após a segunda temporada de Pacificador. Acho que a série será para maiores de 18 anos e focará em Amanda Waller fundando o Checkmate com King Faraday, Sargento Steel e outros. Exterminador e Adam Nathaniel Adams, antes de ser capitão, estrearão aqui. Comandos das Criaturas foi renovado para a segunda temporada, que, segundo o showrunner, está sendo acelerada. Um lançamento em 2026 parece provável, e acredito que perto do Halloween faria mais sentido para esse time de monstros. Das 3 novas séries animadas anunciadas, só Estelar tem chance de estar no DCU, e eu acho que vai estar. A aparição dela em Comandos das Criaturas foi apenas uma prévia. Diferente dos Jovens Titãs, eles já têm história e elenco definidos. Acredito que Estelar será lançada em cerca de 2 anos no início de 2027 antes de Jovens Titãs. A série é voltada para crianças, então uma classificação PG faz sentido. Sobre Jovens Titãs, o primeiro rascunho do roteiro foi entregue incrível, mas incompleto. Prevejo que Jovens Titãs terá produção tão rápida quanto Supergirl, pois Gunn é fã do roteirista. Ou seja, deve ser lançado cerca de um ano após Supergirl, em 2027 como continuação direta de Estelar, provavelmente encerrando sua série ao vir à Terra e se unir aos Jovens Titãs. Acredito que Estelar terá só uma temporada por isso. Rumores apontam que os Jovens Titãs terão a mesma formação da animação. Faz sentido, pois essa é a mais popular e conhecida. Incluindo Estelar, Cyborg, Mutano, Ravenna e Robin, sendo esse Robin o Dick Grayson agora, mesmo que Dick Grayson seja apenas um dos Robins. Talvez Jason Todd tenha sido o Robin e agora esteja morto, Tim Drake seja o Robin atual e, em breve, Damian Wayne também assuma o papel. Acho que está tudo certo, a ideia do Robin nesse universo será um pouco diferente e sempre houve vários Robins. E então, nesse filme, Dick Grayson seria o primeiro dos Robins a sair desse papel e se tornar o Asa Noturna depois de enfrentar a Colmeia. O filme será em live action. E classificação PG-13, essa coisa de PG-13 nem é uma previsão. Não está confirmado, mas não tem como ser diferente disso. Segundo James Gunn, The Authority enfrenta obstáculos e não é prioridade. Circulou um boato de que está sendo reformulado como animação, e Gunn confirmou que consideraram essa possibilidade. O problema é que The Authority é um quadrinho muito adulto, indicado para maiores de 18 anos, e filmes animados para esse público raramente chegam aos cinemas. Eu acho que o que vai acontecer aqui é que The Authority vai ser bastante suavizada no geral. Transformada em um filme animado 2D barato lançado na Max, continuando uma longa tradição de filmes animados semelhantes da corrente contínua, muitos dos quais são para maiores de 18 anos, isso só se passa no DCU, essa é a única diferença, porque algo assim é mais fácil de fazer. Eu acho que, apesar de não ser uma prioridade, ainda vai ser lançado até 2027. E então, minha previsão de line-up inclui 5 personagens da Wildstorm, incluindo a Engenheira, Meia-Noite, Apollo, Jenny Quantum e Grifter, além de Manchester Black, e fazendo algumas trocas. Swift seria a Mulher Gavião, a mais moral da equipe, que também sairia, no final, a menos que talvez toda a equipe morra ou algo assim. Acho que The Authority não terá o impacto inicialmente planejado nesse universo. O Gladiador Dourado tinha um showrunner que saiu e foi substituído.
Acredito que com aquele showrunner a série sairia até 2026. Agora prevejo o lançamento para meados de 2027 e classificação PG-13. Prevejo só uma temporada, será uma minissérie. O Gladiador Dourado depois será protagonista em outro local. Também acredito que o Gladiador Dourado pode ganhar uma série animada e sinceramente não vejo problema nisso. Paraíso Perdido é o projeto confirmado menos comentado até agora. Por isso considero esse o projeto mais distante, mas os filmes têm cronogramas de lançamento mais rígidos. Por exemplo, Os Bravos e Destemidos provavelmente pode ser lançado em 2027, com o Batman. Parte 2 em 2027, teremos também Dupla Dinâmica em 2028, mas não vejo isso como um grande problema. Também há o Monstro do Pântano, que teve uma atualização vaga de Gunn, dizendo que ele e o roteirista-diretor James Mangold conversaram ocasionalmente sobre isso. Parece que Mangold vai dirigir um filme de Star Wars primeiro e já tem um filme de Star Wars previsto para 2026. Vamos supor que ele termine o filme até 2027 e depois faça Monstro do Pântano. Assim, prevejo que esses 3 projetos sejam lançados em 2028. Paraíso Perdido será lançado no início de 2028 como a primeira temporada de uma série adulta contínua. Depois, Monstro do Pântano estreia em outubro, um filme para maiores de 18 anos sem continuação direta. Já Batman, Os Bravos e Destemidos chega em dezembro, iniciando uma nova franquia do herói. Filmes que serão absolutamente sempre para maiores de 13 anos, em seguida vem o filme do Bane e do Exterminador, escrito por Matthew Orton. Minha previsão para isso é que será um filme do Sexteto Secreto, com os outros 4 membros sendo, digamos, Homem-Gato, Escândalo Selvagem, e então retornando do Esquadrão Suicida estariam Sanguinário e Caça-Ratos. Acredito que isso vai se conectar ao lado da Argus no DCU, levando a uma conclusão própria. Sexteto Secreto será um filme único, para maiores de 18 anos para maiores, porque todo o lado da Argus é exatamente assim. Esses são todos os projetos que conhecemos. E agora, qual o próximo passo? Podemos completar o capítulo com temporadas, sequências, rumores, dicas e preparações, tudo levando ao estilo Ultimato. Conclusão. Acho que haverá um filme da Liga da Justiça em 2030 e outro em 2031. Não vou arriscar um título como se soubesse do que se tratam. Então vamos dizer Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, ambos obviamente com classificação 12 anos voltando tudo até 2027. Prevejo que o filme seguinte a Cara de Barro nos cinemas será A Caçadora. Há rumores há tempos de que o DCU prepara um projeto bem diferente. Sobre A Caçadora, que será um filme coreano dirigido por um coreano, não acho que isso signifique que a personagem será coreana. Bertinelli é claramente um nome muito italiano, e ela não vai ser Helena Wayne, mas ela pode ter treinado na Coreia do Sul ou aprendido coreano por conta própria. Imagino a história com Helena perseguindo o chefe da máfia que matou sua família na Coreia do Sul. Isso lembra mais projetos como Sargento Rock ou Cara de Barro do que Batman, por exemplo. Uma ideia muito única sobre um personagem obscuro que pode ser feita com um orçamento menor e sem estar amarrada a outros lançamentos. Portanto, acho que eles vão conseguir aprovar isso mais rápido e lançar em 2027. Também acho que vai se inspirar em John Wick e terá classificação para maiores de 18 anos. Filmes como Caçadora, Cara de Barro e Sargento Rock são histórias do DCU, mas não fazem parte do capítulo. Apenas são contadas sem ligação real. Daqui em diante não haverá franquia do Cara de Barro. Sargento Rock provavelmente não voltará após seu filme, pois não faria sentido. Isso é um subgênero próprio no DCU. Gunn também sugeriu algo sobre os Terrifics. Algo semelhante surgirá em Superman, mas não exatamente lá. Senhor Incrível liderará heróis que se vestem como ele, porém todos trabalham para a Lord Tech e não são independentes. E eu penso na Liga da Justiça Internacional. Os outros 2 membros também não eram Terrifics nos quadrinhos, mas Metamorfo, que vai aparecer nesse filme, era. Acredito que Superman inspirará todos esses heróis, menos Guy Gardner, a se libertarem dos laços corporativos e formarem os Terrifics, grupo independente que depois terá uma série animada para crianças, com a primeira temporada lançada em 2027. Eu escolheria a formação dos quadrinhos, mas com a Vixen no lugar da Garota Fantasma, já que ela está confirmada nesse universo. Porém, não acho que terá projeto solo. Também acho legal a Mulher Gavião entrar no grupo depois, talvez na segunda temporada. Eles não precisam ter só 4 heróis. A segunda temporada vai ser lançada em 2029 e depois a terceira e última temporada em 2030. Com base no que Gunn disse, apresento a primeira temporada de uma série animada da Mulher Maravilha para PG-13 solicitada há anos. Essa série vai se passar no DCU e será lançada anualmente durante todo o capítulo 1. Então, no capítulo 2, depois de 5 temporadas da Mulher Maravilha, ela vai voltar para os cinemas.
A última temporada de Comando das Criaturas estreia em 2027 com novos integrantes e algumas mortes na equipe. Esta temporada encerra a história principal da série, conectando Ilana Rostovich, Gorilla Grodd e Circe, e levando a um desfecho satisfatório para o programa, seja lá o que isso signifique. Digo isso porque Comando das Criaturas pode estar ligado à história principal do capítulo, mas não tenho certeza, havia rumores sobre o Grodd. Ilana, Grodd e Circe usam joias roxas, sugerindo o eclipso. Ao mesmo tempo, a série dos Lanternas pode querer se ligar à história principal. Isso supostamente lidaria com uma ameaça interestelar, mas o showrunner disse que não é mais o caso, então realmente não sei. James Gunn afirmou várias vezes que quer projetos independentes e o Comando das Criaturas da primeira temporada não consegue isso atualmente. Eles vão ter que concluir a história em Comando das Criaturas. Acho impossível adivinhar agora quem é o grande vilão do capítulo, então não vou tentar. Segundo rumores, um filme live action do Homem-Borracha dirigido por Darren Aronofsky está em desenvolvimento. Parece ser mais um desses filmes simples, como o Cara de Barro de 2028, isso servirá como prelúdio de Os Terríficos, mas terá uma proposta bem diferente. Assim como o Cara de Barro será um prelúdio em Comando das Criaturas, o Homem-Borracha será para maiores de 13 anos, talvez seja para maiores de 18, mas não tenho certeza. Guy Gardner continuaria em Lord Tech mesmo após o Superman inspirar os outros heróis. Besouro Azul e Gladiador Dourado não terão segunda temporada devido ao novo projeto Liga da Justiça Internacional. Esta será a primeira temporada de uma série anual PG-13 encerrada com um capítulo. A equipe inclui Jaime, Ted, Gladiador Dourado, Guy Gardner, Fogo e Gelo. O Caçador de Marte seria o protagonista, estreando e liderando a equipe. Maxwell Lord, que não é vilão, mas trapaceiro, também estará presente. Futuras temporadas podem mudar a equipe, incluindo Doutora Luz, Foguete Vermelho, Canário Negro. Nathaniel Adams se tornaria Capitão Átomo e entraria para a equipe, mas os principais nomes não participarão. Esta será a Liga da Justiça Internacional. A Liga da Justiça ou da América só aparece no final do capítulo. Pacificador teria uma terceira e última temporada para concluir sua história. Talvez com a morte de um personagem importante, com o Pacificador se aposentando ou, melhor ainda, aceitando se juntar ao Checkmate e entrar na história principal do capítulo. Eu também gostaria que o Arqueiro Verde aparecesse aqui. Há rumores sobre uma série animada do Desafiador em desenvolvimento. Acho que eles devem lançar perto de Monstro do Pântano, provavelmente no Halloween de 2028 esses projetos vão se conectar como uma continuação de Monstro do Pântano. Um filme live action da Liga da Justiça Sombria, ao qual eu vou voltar depois porque a Liga da Justiça Sombria já foi mencionada pelo James Gunn, e para expandir isso, o Etrigan também foi citado pelo James Gunn. Acho possível ele ter um filme live action próprio em 2029 para maiores. Constantine e Zatanna apareceriam em algum momento nesses três projetos, mas não teriam projetos próprios porque foram menos mencionados. Além disso, já há um filme do Constantine de outro universo em produção, então não deveriam existir duas franquias live action de Constantine simultaneamente. Outro projeto que está sendo especulado é uma série focada na Galeria de Vilões, o primeiro projeto relacionado ao Flash neste capítulo, mas que não foca no próprio Flash. Eu colocaria a série aqui como uma minissérie PG-13 na qual o Flash faria sua estreia em live action. Seria meio louco se o Flash aqui ainda fosse o Barry Allen. E essa série termina com os vilões vencendo e matando ele, ou melhor ainda, os vilões então se unem ao Barry para derrotar uma ameaça maior que também acaba matando ele. Se for assim, Wally deveria aparecer aqui, assim como Kid Flash, já velho para o nome. O protagonista seria o Capitão Frio, mas todo o elenco principal do Flash de Central City também apareceria. Vilões como Onda Térmica, Patinadora Dourada, Mestre dos Espelhos, Trapaceiro, Abracadabra, Flautista e possivelmente Capitão Boomerang seriam os principais do elenco de apoio. Derivando de Supergirl e conectando com sua aparição em Estelar, onde sua filha Crush vai ter um papel importante, Lobo então ganharia seu próprio filme solo com classificação para maiores. Essa é apenas uma história do DCU no estilo de Sargento Rock, Cara de Barro e Caçadora? Já se passaram 4 anos desde Superman, está mais do que na hora de uma continuação. Ele apareceria nos curtas do Krypto, Supergirl, talvez Besouro Azul, The Authority, Mulher Maravilha e outros. Isso era rumor de Gunn. Então vamos nessa, Os Melhores do Mundo, uma continuação compartilhada entre Superman e Batman, bravos e destemidos, que foca no Homem de Aço e no Cavaleiro das Trevas, se reunindo depois de alguns anos sem se verem, com Damian também tendo um papel importante.
Isso poderia ser considerado o primeiro de uma trilogia lançada anualmente em 3 partes entre 2029 e 2031, World's Finest, a Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Eu queria que World's Finest e Liga da Justiça Sem Limites fossem dirigidos por Gunn e a Liga da Justiça por outra pessoa. Seria impossível que os 3 fossem. Esse filme é para maiores de 13 anos depois de Dupla Dinâmica. Gostaria que lançassem um filme animado por ano, começando com Super Choque. Super Choque já foi confirmado nesse universo e é mais conhecido como personagem de desenho animado, não dos quadrinhos. Um filme animado para menores seria ideal. A segunda temporada de Lanternas está prevista para 2029. Os Lanternas já terão aparecido em projetos como Estelar, talvez Os Terríficos, Liga da Justiça Internacional e Lobo, mas só agora terão nova temporada. Eu faria um filme do Lanterna Verde, mas acho que neste capítulo vão manter a série dos Lanternas. Também gostaria que Hal ficasse o capítulo todo, mas... uau! Kyle Chandler terá 66 anos em 2031. Ainda assim, acho que ele estará presente no capítulo 1 morrendo ou se aposentando no final, e não aparecendo mais no capítulo 2 em diante. Isso mostra que Lanternas não será uma série antológica como eu pensava. Vai focar em Hal e John, pelo menos nas primeiras temporadas. 2030 inicia com O Questão, minissérie live-action adulta baseada em rumores de desenvolvimento e na admiração de Gunn pelos heróis da Terra 4 como Pacificador, Besouro Azul e Mestre Judoka. Talvez a Caçadora retorne aqui como referência ao universo animado da Corrente Contínua. Outro projeto que está sendo comentado é Aventuras Estranhas, que será uma minissérie adulta totalmente independente ambientada no DCU. Potencialmente pode até terminar com a morte do Adam e não ter absolutamente nenhuma continuação como Sargento Rock. Vai ser apenas uma história sem nada no futuro conectado a ela. 3 anos depois, os Jovens Titãs ganhariam uma sequência chamada Os Titãs, onde eles enfrentam o Exterminador, que já não seria mais membro do Sexteto Secreto. Também dá pra adicionar membros aqui. Talvez a Terra, só pra ficar exatamente como na série animada, ou talvez outra pessoa, algum dos outros ajudantes, como a Moça Maravilha, ou até mesmo o Wally West. Prefiro o Wally West na Liga da Justiça. Acho que a Supergirl fará tanto sucesso que merecerá uma sequência própria, que faria como Supergirl e a Legião dos Super-Heróis. A Legião não foi citada nem teve rumores, mas a origem e o visual do Gladiador Dourado envolvem o uso de um anel da Legião. Já é uma dica. Francamente, não há histórias da Supergirl sem a Legião. Isso seria uma continuação digna de Mulher do Amanhã. Todo o resto seria menor ou bem menos relevante nos dias de hoje. Eu também acho que a Legião combina muito mais com a Supergirl do que com o Superman. Esse filme seria PG-13. James Gunn mencionou brevemente os Novos Deuses, então já incluo Novos Deuses, animação para maiores de 10 anos em 2030 focando em Senhor Milagre, Grande Barda e Orion. Outro projeto em destaque é Homem-Animal, uma série live-action adulta independente semelhante a Strange Adventures. Homem-Animal certamente teria mais chances de retornar do que Adam Strange. A Liga da Justiça concluirá uma das 2 grandes histórias do capítulo ao enfrentar o governo dos Estados Unidos com uma equipe recém-formada liderada por Amanda Waller, incluindo o Comando das Criaturas, Sexteto Secreto, The Authority, Pacificador e o resto da Checkmate. A Liga da Justiça seria formada por Superman, Batman, Mulher Maravilha, Jon Stewart, Wally West, Aquaman e Caçador de Marte, que teria deixado a Lord Tech na Liga da Justiça Internacional, 3ª temporada. Sinceramente, não tem como eu saber qual será a formação ou se haverá uma, e não vai incluir todo o herói do universo. Para 2030, a 2ª temporada de Paraíso Perdido continua sua história independente, situada séculos ou eras atrás, mostrando vários deuses do universo DC. O ano de 2031 que acabou se formando aqui está cheio de grandes nomes. Lanternas. Temporada 3 será a 3ª e última temporada, lançada em 2031. Depois virão filmes do Corpo dos Lanternas Verdes, talvez com Kyle Rayner, mas ainda focados em Jon Stewart. Capuz Vermelho já foi citado por James Gunn, e se a Dupla Dinâmica estiver no DCU, certamente farão algo com ele, mesmo que não esteja. Com Asa Noturna sendo um titã, Batgirl dificilmente terá um projeto. Capuz Vermelho é a franquia mais óbvia da família do Batman para se investir. Capuz Vermelho e os Foras da Lei será uma série live-action adulta e contínua, com Jason, Artemis e Arsenal juntos. Talvez o bizarro, mas definitivamente não um bizarro interpretado por David Cornswait. Depois de esperar tanto, eles finalmente conseguiriam tirar do papel um projeto legítimo do Flash até esse último ano. O Flash, o homem mais rápido do mundo, seria uma série live-action contínua com classificação PG-13 8 anos após o término da anterior, e focada em outro Flash, Wally West. Antes de entrar na Liga da Justiça, o Flash surgia em animações, antes de aparições live-action em A Galeria de Vilões, possivelmente em Os Melhores do Mundo.
O projeto Liga da Justiça Sombria estreia com foco em Constantine, Monstro do Pântano, Etrigan, Desafiador e Zatanna. Arqueiro Verde, para maiores de 18 anos, também terá nova série live action. 11 anos após o fim da anterior, esta versão seria mais adulta e apresentaria o Arqueiro Verde e a Canário Negro, que ainda não se conheciam. O Arqueiro apareceria em Pacificador temporada 3, Lanternas temporada 2 e Questão, enquanto o Canário surgiria em Liga da Justiça Internacional temporada 2 e temporada 3, por exemplo. Ok, então não teve nenhuma dica sobre o Aquaman neste capítulo, mas acho meio estranho se nenhum projeto do Aquaman sair nessa fase. Vamos iniciar uma série animada contínua do Aquaman, que já teria aparecido em alguns projetos anteriores. Como Os Melhores do Mundo, Liga da Justiça, algumas temporadas de Mulher Maravilha ou Liga da Justiça Internacional, por exemplo, o filme animado deste ano seria Sociedade da Justiça da América. Gunn deixou claro que quer projetos em toda a linha do tempo, apesar de poucas pistas. Isso ocorrerá na Segunda Guerra Mundial e terminará com a dissolução da Sociedade da Justiça. Mas há uma dica de que talvez eles se reencontrem hoje, ou pelo menos os que ainda vivem. Finalmente, Liga da Justiça Sem Limites, reunindo a Liga da Justiça, os Jovens Titãs, a Liga da Justiça Internacional, os Terríficos e outros heróis diversos contra o grande vilão, seja lá quem for, Calypso, Gorilla Grodd, a Legião do Mal, provavelmente não Darkseid, Parallax. Não sei quem é e não vou adivinhar. Na verdade, não acho que o capítulo será assim. Tenho certeza de que vão surgir muitos projetos sobre os quais não fazemos ideia, que nunca poderíamos ter imaginado. Vão ter outros curtas, como o Crypto. Eu não incluí nenhum curta, não incluí nenhum videogame, porque essas são coisas impossíveis de prever. A gente não faz ideia de quanto tempo certos projetos vão levar para serem feitos, quão bem-sucedidos alguns projetos vão ser, e aí acabar exigindo continuações ou segundas temporadas. Não tem como saber, mas por enquanto esse é meu melhor palpite. Deixe o seu nos comentários, junto com sua opinião sobre o meu. Obrigado por assistir.